Olá, que a paz do nosso Cristo repouse sobre você. Hoje vamos abordar o tema gritar versus clamar. Mateus capítulo 15, versículo 21. Jesus havia dado uma ordem aos discípulos e disse-lhes que eles podiam pregar em toda a Jerusalém, mas que de maneira alguma poderiam passar os limites e ir para Samaria, Tiro e Sidom. Por quê? Eles foram enviados para pregar, curar e libertar. Mas havia um problema, pois eles eram judeus, e os judeus consideram o povo de outra etnia pagão, indigno de receber algo da parte de Deus. Após pregarem em Jerusalém, agora eles recebem a ordem de irem com Jesus para a terra dos gentios. Passando por Samaria, ele chega em Tiro e Sidom. As duas cidades têm simbologias. A cidade de Tiro está descrita em Ezequiel capítulo 28, onde em visão ele avista o príncipe e o rei de Tiro. Príncipe tirano e opressor. É um mero mortal. Um homem que oprime seu próprio povo, os aprisionando dentro de suas muralhas. Enquanto que o rei de Tiro está por detrás da tirania desse príncipe, ele é conhecido como querubim que habitava no Éden. Mas pela sua astúcia foi lançado com a terça parte dos anjos, quem conseguiu enganar, se transfigurando em anjo de luz, fazendo rebelião contra as criaturas celestiais, de maneira que, ao ver isso, Deus o expulsou do céu. Ao retornarem da missão, o Senhor vai junto com eles para Tiro e Sidom. Certamente os discípulos devem ter ficado confusos, pois há pouco Jesus havia proibido de eles entrarem nas regiões baixas. Agora ele leva eles justamente para lá. Isso é simples de entender, pois eles ainda não estavam preparados para irem sozinhos, mas precisavam amadurecer. E agora eles estão ao lado do Mestre que não tem preconceito algum e nem faz acepção de pessoas. Os discípulos iam ao lado do Mestre, quando uma mulher que tinha um grave problema em casa saiu ao encontro de Jesus. O alvo dela era Jesus, mas para alcançá-lo, ela teve que enfrentar o preconceito dos discípulos. Ela vai por detrás, de maneira humilde e clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outra coisa que chama a atenção é que ela sabia que Jesus podia resolver seu problema, mas ela se acomodou e esperou que ele fosse até ela, quando na verdade somos nós que devemos ir até ele. Ela tinha um problema dentro de casa com a filha possessa. E quantos pais que me ouvem agora estão com o mesmo problema? Ela, sendo uma mulher grega, também tinha cidadania cananeia. Ou seja, uma mistura de culturas, adorando deuses, frequentando cultos de Baal. Com certeza ela pedia a Baal que curasse sua filha e a libertasse, mas a menina ia de mal a pior. É triste quando você avista pessoas sofrendo e mesmo assim dão de ombro a conselhos de Deus e insistem em buscar libertação em lugares que as prendem cada vez mais. Essa mulher em questão clamou. Com certeza ela deve ter ouvido o cego Bartimeu, e ouvindo que ele fora curado, sua esperança raiou. É por esses e outros motivos que devemos testemunhar, mesmo para aqueles que dão de ombro agora, na hora da bonança. Mas quando estiverem em apuros se lembrarão. Os discípulos pediram para que Jesus a acalasse, e Jesus parou e foi até ela e disse que não foi enviado para o povo cananeu. Imagine o que ela pensou. Diante de uma resposta dessa, por muito menos a multidão abandonou-o quando ele disse que aquele que não comesse da sua carne não teria parte com ele. Agora ele diz para ela que simplesmente não foi enviado para curá-la. Jesus também nos coloca à prova, diante dos nãos que vêm da parte de Deus. Na verdade, precisamos aprender que os nãos que vêm do Senhor é para nos ensinar. Assisti um filme onde o autor, interpretando Deus, em um dado momento disse sim para tudo, e o resultado foi danoso. Somente os mimados se jogam no chão, ficam bicudos por ouvirem não. Mas os maduros entendem que esse é apenas um tempo, pois a espera pelo sim vai nos tornando maduros e com experiências que a espera nos traz. Mas ela não desistiu, e agora mudou o jeito de pedir. E também mudou sua postura de ficar atrás chorando. Ela enxuga as lágrimas e passa à frente, e se prostra, e o adora. Jesus não lhe respondeu palavra,
Quem fala são os discípulos a enxotando. O silêncio de Jesus deu lugar à fala dos que não queriam ela por perto. Tenho por mim que eles estavam com preconceito por ela ser pagã e ainda mulher. E mais, eles estavam com ciúmes, pois andando lado a lado com Jesus, nenhum deles o chamou de filho de Davi. A fé dessa mulher era antes de encontrar com Jesus, uma fé natural, como um grão de mostarda, pequena, mas ao encontrar-lhe, automaticamente a fé se tornou grande. As preocupações com sua filha fez com que a fé dela fosse abalada. Tomamos como exemplo a viúva nos dias do profeta Eliseu, que diante da pergunta dele, no primeiro momento ela disse que não tinha nada. Pelas circunstâncias, a fé natural não vê saída, por estar cega pela dor. Outra mulher que se desesperou foi Maria Madalena, diante de Jesus, falando com ele. Não o reconheceu porque ela estava triste, e as lágrimas de tristeza banham os olhos, fazendo com que a visão fique por um momento distorcida. Somente depois que ele a chamou pelo nome, ela o reconheceu e se alegrou. A fé dessa mulher grega a salvou. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem do alto pela palavra viva, e ela foi nos dada para usar. As armas e os frutos são dádivas para serem usados na presença de Deus. Eliseu tentou usar a capa de Elias sem invocar o nome do Senhor, mas o rio não se abriu. Mas depois que ele clamou, o rio se abriu. Não é a capa, mas o nome de Jesus sobre a capa. Elias disse a Acabe: "Vive o Senhor em cuja presença eu estou." Os 7 filhos do sumo sacerdote Cefas tentaram expelir um demônio pelo nome do Deus de Paulo, mas eles não tinham comunhão. Por isso foram envergonhados. A mulher, pois, estava adorando prostrada. A postura dela mudou, porque ela estava gritando atrás. Agora estava à frente prostrada. Uma posição de humildade, humilhação e reverência. A postura de quem adora é o chão, prostrado, rasgando o coração, em posição fetal de quem vai nascer em oração, sentindo dores de parto e exalando o perfeito louvor, como uma criança pura que se quebranta aos pés de Jesus. A fé é como uma semente, disse Jesus. Ela é comparada como um grão de mostarda, uma pequenina semente, que depois de anos regada, se torna uma árvore frondosa que dá fruto e sombra a todos os que vierem a ela. A fé que ela teve alcançou a filha, expulsou o demônio, a curou e salvou essa mulher que era pagã, adoradora de Baal, conhecida como cão, mas agora salva pelo poder da fé em Jesus. Os discípulos a ouviram gritar, mas Jesus a ouviu clamar. Por vezes nas Escrituras, Deus nos convida a clamar. Clame a mim, diz Deus. O grito sai dos pulmões e ouve-se externamente. Mas o clamor sai da alma, do coração quebrantado. Um exemplo de gritaria foi no ato da crucificação, quando a multidão, incentivada pela fúria dos sacerdotes e pelo próprio diabo, gritaram em alta voz: "Crucifica-o!" O apóstolo diz na carta à igreja em Éfeso dizendo: "Longe de vós toda ira e cólera e gritaria, e blasfêmia e toda malícia." Certamente Deus não nos quer gritando, mas sim clamando em adoração. A voz de Deus é mansa e refrigera a alma como uma cachoeira de muitas águas. Em contrapartida, o diabo grita, bramando como um leão. Ele ama confusão e gritarias, onde pessoas cheias de ira se ofendem soltando palavrões, som alto com imoralidade, malícia e toda obra da carne. Quando Maria Madalena estava diante do túmulo chorando, ela ouviu por detrás de si: "Maria, não chore, sou eu." Quando Elias estava dentro da caverna depressivo, ele ouviu: "O que fazes aqui, Elias? A voz mansa e suave te chama pelo nome, e seja qual for seu pranto, sinta a voz e deixe ela converter esse pranto de dor em lágrimas de alegria. Receba a palavra que transmite fé, e esta por sua vez gera milagres na sua vida e de toda a sua família, os de perto e de longe." Se você está gostando de ouvir as santas palavras, aproveite e clique no botão de joia e deixe aquele like. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.